Não sei se você trouxe o seu caderno de anotação. Pastor Osmar está no Japão, mais ou menos nessa direção aqui, né? Está lá no Japão, está a serviço missionário. Durante esse mês nós estaremos trabalhando o tema relacionado à nossa vida financeira. É um desafio, né, gente? A vida financeira. Estudando este tema, vendo os nossos materiais, eu fiquei encantado, né? Esse é um tema que foi muito abordado por Jesus. Você sabia que se eu não estiver equivocado, se não me falha a memória, de 28 parábolas apresentadas no Evangelho, 16 delas dizem respeito à maneira que nós devemos gerir e tratar o dinheiro. Então, meus irmãos, dinheiro é uma bênção, não é verdade? Dinheiro traz benefícios para a nossa vida. O que estraga é o amor ao dinheiro. O dinheiro, dizem alguns que o dinheiro é um excelente escravo, mas um péssimo senhor. O dinheiro não pode ser senhor da nossa vida. Estudando sobre isto, a intenção da minha tarde, a intenção do meu coração hoje à tarde é não só despertar você para as questões naturais, para práticas que eu e você devemos implantar na nossa vida, mas eu queria estimular você, meu irmão, despertar você a que tenha uma expectativa de um agir sobrenatural de Deus na sua vida financeira. Você crê que Deus pode agir de forma tremenda na sua vida financeira? Eu também creio e eu me aproprio dessa verdade. Eu creio que Deus está comprometido com isto. Não é do interesse de Deus, meus irmãos, que eu e você vivamos debaixo de dívidas. Tem um registro no Velho Testamento, se eu não me engano, em Levíticos 25, que Deus ali, de 50 em 50 anos, Ele institui o ano do jubileu. O ano do jubileu era um ano que todo escravo saía livre. Toda propriedade, ela voltava para o seu dono original. E toda dívida era perdoada. Olha que legal, né? Vamos estabelecer esse ano, o ano de jubileu? Veja só, por quê? Deus, eu vejo aqui, o que me encanta, eu vejo Deus dando uma oportunidade de recomeço. Ele não quer ver eu e você escravizado pelas dívidas. Glória a Deus por isso. Não é verdade? Eu queria convidar você a abrir o texto das Escrituras de Lucas 14, a partir do verso 28 ao verso 30. Lucas 14, eu não sei se você trouxe o seu caderno de anotação. Você viu que eu tenho até 2 canetas. Nesses dias eu mudei o meu hábito. Depois que eu ouvir, eu sempre escrevi muito, mas depois que eu ouvi o pastor, aí passei a digitar muito no celular, no bloco de notas e tudo mais. Mas depois que eu ouvi o pastor Carlos Alberto falando daquela estatística, né, de que quando você escreve, a sua capacidade de memorização melhora muito, aí eu voltei à minha prática antiga. Por isso que você vê um monte de caderno, né? E
e as coisas, por exemplo, que o pastor Osmar tratou na semana passada. Eu não vou entrar aqui, queridos, no mérito que ele tratou na semana passada, das primícias, daquilo que é mais importante. Eu não sei quantos aqui lembram do desafio que ele fez para mim e para você, de ofertar a Deus sempre o primeiro, não só relacionado à nossa vida financeira, mas também o nosso tempo de devoção, de oração. Vocês lembram disto? Do desafio de separar pelo menos 1 hora por dia para se relacionar com Deus, para ter intimidade com Ele, para desfrutar tempo com Ele, porque, segundo aquilo que nós vimos, as primícias abençoam o restante, o todo. Quantos aqui lembram-se desse desafio? Quantos aqui se propuseram no seu coração praticar? Quantos aqui não estavam? Eu queria estimular você a isto. A Bíblia fala, honra o Senhor com as suas primícias. Então, meus irmãos, o que nós vamos falar hoje é a complementação daquilo que nós já ouvimos. Eu quero dar algumas recomendações práticas e mostrar para você como Deus está comprometido em promover milagre sobrenatural na nossa vida financeira. Está preparado? Pôs o cinto aí, vamos lá. Lucas 14, 28 a 30. Diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer, a zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Eu vejo que o desafio proposto aqui por Jesus, queridos, embora o contexto desse texto não diz respeito à nossa vida financeira, se você for ver desde o início deste capítulo, Deus está falando conosco acerca daqueles que querem segui-lo. Ele está dizendo que se você quiser ser meu discípulo e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, você não é digno de mim. Esse texto diz respeito, olha, se você estiver disposto a me seguir, considere, analise, calcule. Para quê? Para você não começar e não estiver disposto a renunciar à sua vida. Mas este texto se aplica muito bem a essa questão que nós vamos tratar hoje, que é a questão financeira. Porque o que ele me estimula aqui é que quando eu for tomar uma decisão, quando eu me propor a edificar algo, a construir algo, sabe o que ele diz? Assenta primeiro. Ele diz o quê? Sente-se, pare. Quer dizer, tome cuidado para não tomar decisões na correria. Ele diz, calcule. Porque ele fala da importância de calcular. Continuando esse texto, ele diz assim, qual que é o rei que indo a uma guerra, primeiro ele não se assenta e calcula se com 10.000 homens ele consegue vencer 20.000 homens. Porque se ele fizer isso, o que ele vai fazer? Eu não vou conseguir. Então, ele propõe a paz. Então, o que o Espírito Santo quer falar conosco, eu creio, nesta noite, é acerca da importância de uma vida de planejamento. Principalmente relacionado às nossas finanças. Veja só, eu peguei o Aurélio e fui destrinchar o que ele diz sobre isto. O que é planejamento? Veja o conceito de planejamento, se não tem a ver com esse texto que a gente está trabalhando, né? Planejamento é o seguinte, é você fazer um plano ou uma planta. É você projetar, tensionar, traçar, preparar, esquematizar e aprontar. Para fazer isto, você tem que parar.
Definição: planejar é determinar as ações adequadas para atingir um objetivo ou meta previamente fixada. Planejamento é a predeterminação de metas desejadas e a maneira pela qual elas podem ser atingidas. Falando de vida, não dá para falar de uma vida financeira bem-sucedida se nós não falarmos sobre um planejamento. É preciso sentar, planejar, é algo que precisa ser cuidado. É difícil vida financeira, né, queridos? As dívidas, viver debaixo das dívidas, traz um desconforto terrível, não é verdade? Eu não sei se você tem ciência disto, mas a maioria dos casamentos se perde por conta de problemas financeiros. Existem mais de 2.000 versículos na Bíblia falando sobre dinheiro. Deus sabe. Por que disso? Porque Deus sabia da dificuldade, às vezes da deficiência que a gente tem de tratar deste tema. Então, meus irmãos, se nós quisermos ter uma vida bem-sucedida aí, esse é algo que naturalmente a gente tem que pôr em prática para contribuir com o sucesso da nossa vida financeira. Você viu que embora seja um princípio bíblico, cabe a mim e a você praticar isto. Eu sofri muito nesse aspecto. Eu sempre fui um bom comercial, mas um péssimo administrador. Pessoas sofreram comigo por causa da minha negligência, por causa da minha compulsão, por conta de eu não ter habilidade para tratar essa questão. E às vezes não era demais, era só sentar, era só se organizar. E eu não praticava esse princípio e sofria as consequências. Mas estimule aí o seu irmão, diga: olha, nós precisamos atentar para essa questão e planejar bem a nossa vida financeira. Por favor, faça isso. Está disposto? Separei aqui alguns princípios do nosso material de fé e finanças que pode contribuir com você. Eu vou passar aqui rapidamente, mas porque o que eu quero me deter é no sobrenatural de Deus. Amém, queridos? Veja só, diante de uma crise financeira, eu intitulei planejamento, a crise financeira, né? Aqueles que estão bem, esses princípios vão contribuir, vão alertar você, vão fazer com que você progrida e não desperdice, para que você seja um bom mordomo. Mas e quando a situação está ruim? E quando o bicho está pegando? E quando eu tiro o meu extrato e está tudo vermelho e tem aquela ponte lá? Aquele negativo desesperador. O que fazer? Então veja como começou. Eu passei por uma crise terrível no meu escritório. Eu fiquei, acho que 6 meses sem receber. Eu tive uma série de contratempos por causa disto. E as dificuldades e as pessoas que Deus foi colocando no meu caminho foi me ensinando algumas coisas que estão inseridas aí. Veja só, o que é importante que se faça. Meu irmão, muitos enfrentam dificuldades, lutas, crises, justamente porque não tem um orçamento, não tem um hábito de anotar. Não é anotar só aquilo que vai gastar, entendeu? Isso não é administração. É anotar para você planejar os seus gastos. Não, eu anoto tudo que eu gasto. Mas é para que haja planejamento. É importante termos um orçamento. É importante você parar e se deter nisto com a sua casa, com a sua família, envolver a sua esposa, envolver os seus filhos. Por que não? Porque às vezes privá-los, como eu fiz muitas vezes, da realidade da minha vida financeira, achando que isso iria poupá-los. Foi um erro de minha parte.
Eu não vou falar sobre isto. Aí depois, o que ocorria? Minha esposa excedia um pouco em algum... Não que ela exceda, ela está aqui, me perdoe, querida, mas daqui a pouco você viu que o bicho vai pegar do meu lado. Mas, de repente, eu achava que ela estava excedendo naquilo que não podia, mas ela não sabia da realidade. É importante envolver. Quantas vezes, no momento de crise, eu não chamei a minha casa e falei, nós estamos passando por um momento de luta, nós estamos passando por um momento de dificuldade, mas a palavra de Deus diz assim, ao justo nasce luz nas trevas. Eu trazia uma palavra de esperança e sentávamos e falávamos assim, vamos apertar um pouquinho o cinto. Sabe, a gente deixava de praticar algumas coisas que eram supérfluos, que até aquele momento a gente podia fazer, mas depois não podia mais. Um orçamento vai te ajudar a identificar isto, a ajudar você a programar-se, saber aonde você pode investir. Veja só esse texto de Isaías 37, 26, que está dito, eu vou ler aqui para você. Você anote aí, veja só, Deus dizendo assim, você não soube que há muito tempo eu já tinha ordenado, que desde a antiguidade eu já tinha planejado. Olha, Deus está dizendo aqui, há muito tempo eu já planejei isto. Aí ele continua, agora eu executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. O que Deus está nos ensinando? Deus também é um Deus assim. Deus é um Deus que planeja e executa. Deu para entender? Ele senta. É isto que ele está me ensinando. Por isso que eu vejo que é importante a gente atentar para essas questões. Outra coisa que é importante em meio à crise é você relacionar aquilo que você possui. Saiba quanto realmente você deve. E aí é desesperador. Aqui é um ponto desesperador, porque às vezes o buraco é bem mais embaixo. Às vezes estamos bem, não fazemos as contas. Aliás, muitos não sabem nem quanto recebem. Quem dirá quanto devem. O orçamento é importante para isto. Por que é importante relacionar? Porque talvez, meus irmãos, eu e você podemos nos dispor de algo para sanar as nossas dívidas. Porque é do desejo de Deus que você viva assim? Não, não é, porque diante deste fato precisa haver um interesse, um desejo profundo de nossa parte de pagar os nossos credores, de não fazer novas dívidas. Romanos 13, 7 diz isto. Olha, você deve pagar, a quem tributo, tributo, a quem honra, a honra, a ninguém devais nada, é um princípio da palavra de Deus. Ele diz que eu e você, a única coisa, continuando esse texto, que a gente deve sempre estar em débito, é o amor. Deu para entender? Então, eu vejo que há uma intenção por parte de Deus de fazer com que a gente seja próspero nesse aspecto. Fique livre dessas dívidas. Não fuja. Já aconteceu comigo? Já fiquei devendo? Já passei por contratempos, por revés nessa vida? Já por problemas financeiros? Já tive que renegociar cheque especial? Já. Cartão de crédito? Já. Devi para as pessoas? Já. Mas tenha a intenção, a disposição de acertar, de não fugir dos seus credores, de dar uma satisfação. Isso cabe a nós como cristãos que somos. Dar satisfação. Eu era um sujeito, queridos, que as pessoas fugiam de mim. Sabe por quê? Porque eu pedia muito dinheiro emprestado. Eu não dependia, eu não tinha fé para depender de Deus. E sempre quando me dava uma dor de barriga, eu sempre procurava
algo natural para eu fugir, para eu me refugiar. Eu via que as pessoas estavam fugindo de mim. É verdade. Não sei se tem a ver com a criação. Eu vejo que, por causa de algumas marcas, não justifica o meu erro, por favor, mas às vezes a forma como você é criado, porque Deus me ensinou muitas coisas nesta vida, né, a respeito disto, que eu fui aprender aqui, e às vezes passando por muitas lutas e dificuldades. Eu fui criado sem pai, não tive um referencial, eu era um sujeito que começava algo e não terminava, quer dizer, eu era perdulário, eu era esbanjador, eu não dava valor às coisas, e não funciona assim. Deus é um Deus de abundância, mas Ele se atém a detalhes. Quando houve ali a multiplicação dos pães, Ele alimentou ali 5.000 homens, 5.000 mulheres, mais crianças. Mas o que Ele fez? Olha, faz o seguinte, recolham os restos. E recolheram ali 12 cestos cheios, que deu para atender a outros carentes, a outros necessitados. Às vezes, na nossa vida financeira, algumas coisas fogem pelo ralo, falta-nos sabedoria, sensibilidade para lidar. Por isso que é bom de tempo em tempo, de forma semanal ou diária, você sentar e olhar para isto, porque isso diz respeito à boa mordomia. Tudo o que eu tenho é do Pai. E Ele me confiou para administrar. E às vezes aquele detalhe que você se atenta, ele vai ser muito significativo lá na frente. Eu tinha um amigo que veio trabalhar comigo e ele tinha uma poupança. Sabe como ele fez essa poupança? Com o jogo do bicho. Ele trabalhava no Banco Itaú. Toda semana as pessoas jogavam no jogo do bicho. Ele falou, eu vou pegar o modelo desses caras. Só que ele não jogava no jogo do bicho. Ele falou, quanto é que vocês apostam aí toda semana? Ele falou, R$20 por semana, ou R$10 por semana. O que ele começou a fazer? Ele falou, ele começou a guardar esse recurso. R$20, 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 R$20. Resumindo, ele foi mandado embora do banco, passou por uma crise violenta e veio trabalhar comigo. Sabe o que sustentou ele durante os 6 meses? O jogo do bicho. Entre aspas. A Bíblia diz, aquele que ajunta de pouco em pouco terá aumento. Mal ele sabia no princípio. A prática disto foi algo bíblico. A Bíblia diz, olha para a formiga, no tempo, como ela trabalha no tempo de produção, para ela guardar no tempo de escassez. Ele foi inconscientemente fazendo isso. São coisas que a gente pode aplicar na nossa vida. Comece com pouco, mesmo diante das crises que você possa estar pagando, mas tencione no seu coração guardar um pouquinho. Para quê? Para ir eliminando essas dívidas, para você ficar livre desse cativeiro, para você poder dormir em paz. Deu para entender? Continuando. Mude seu estilo de vida. Talvez o padrão tenha que diminuir. Há algum mal nisto? Não. A Bíblia diz, é melhor o bom nome do que as muitas riquezas. É melhor o ser estimado do que a prata e o ouro. Então, às vezes, a gente tem que descer um pouco o padrão. Às vezes, a gente tem que chegar e ir por um bairro mais simples. Às vezes, a gente tem que comprar um carro mais simples. Para poder para não entrar num compromisso que certamente vai nos gerar uma dívida. Eu lembro de uma ocasião onde eu, feliz da vida, passamos por lutas e dificuldades ali, fiquei desempregado um bom tempo, minha sogra auxiliava a gente, e nós construímos, contrariando até um
princípio bíblico, atrás da casa da minha sogra, de uma edícula, mas foi uma época que ela nos abençoou, e aquele valor que eu não tinha como gasto, eu fui capitalizando para poder comprar o nosso apartamento. Foi, assim, bastante difícil, né? Mas Deus foi abençoando, prosperando, sabe? Eu poderia ter já entrado de bate-pronto, mas eu sabia que eu iria me prejudicar. Foi um tempo, mas foi um tempo onde eu me propus a trabalhar, eu me propus a buscar a Deus, eu me propus a buscar dele aquilo que ele tem para mim, para você, que é uma vida de prosperidade, né? Então, queridos, foi bom eu ter sido afligido, porque eu aprendi os teus estatutos, como diz as Escrituras. Talvez tenha que mudar o padrão. Foi numa dessas ocasiões onde eu comprei um carro simples. Simples não, né? Simples para muitos. Mas era a Paraty do meu cunhado. Tadeu tinha uma Paraty prata, linda, com rodas de aro de liga leve, sabia, né? Uma bonitinha, só que ela não tinha ar, não tinha direção hidráulica, né? Era um carro simples, mas era um carro muito bom. Eu fui e comprei aquele carro. Nós vendemos o golzinho, geladeira que a gente tinha, né? Você conhece gol geladeira, aquele movido a ar? Né? Então, nós tínhamos aquele gol. Me perdoe, você amava tanto esse gol, amor, mas ele era gol geladeira. Ela não gosta que eu chame esse gol de gol geladeira. Então, aí nós trocamos aquele carro por aquela Paraty, que era alguns anos mais nova, mas sem dívida. Eu já tinha proposto no meu coração não fazer mais dívidas. E eu lembro que eu fui compartilhar com uma pessoa sobre aquilo, sobre aquele presente que Deus tinha me dado. Aí o rapaz entrou, falei, eu queria te mostrar o meu carro. Ele entrou dentro do meu carro. Eu falei assim, puxa, esse é um presente, né? Olha, nós galgamos isto. Aí ele olhou, ele falou assim, mas não tem ar? Ele falou assim, mas não tem, mas não tem direção? Mas não tem trava elétrica, vida elétrica? Era na mão mesmo. Eu falei, não. Eu falei, só que eu fiquei um pouco triste, mas ao mesmo tempo me veio no coração, mas tem algo, tem outra coisa que esse carro não tem. Sabe o quê? Um carnê no porta-mala. Aí eu falei, Pai, glória a Deus por isto. As coisas, às vezes, são crescentes, são passos, são de passo em passo. Aquele que se apressa a enriquecer, diz as Escrituras, cairá em grande ruína. Né? Tem que tomar cuidado, tem que olhar a intenção do coração. São passos firmes, mas crescentes. Deus vai cuidando de cada detalhe. Se em meio às lutas e às dificuldades na nossa vida, nós nos propormos a abençoar as pessoas que nos ajudaram, a pagar os nossos credores, os milagres acontecerão, meus irmãos. Veja só, tenha conselheiros. Deus colocou pessoas do meu lado que eram administradores, o pastor Edson Palumbo, o Enéas, que eu não sei se ele está aqui, mas são pessoas que me ajudaram, que me aconselhavam, me davam direção, né? Diz o texto de Provérbios 11:14, fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Diga, na multidão dos conselheiros há sabedoria. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas com a multidão de conselheiros há sabedoria. Peça ajuda. Se você está em crise, peça ajuda. Peça ajuda. E por fim, não desista. Não desista. Diga para a pessoa do seu lado, não desista. Por quê, queridos? Porque Deus é um Deus de milagres. Eu queria que você abrisse 2 Reis. Eu estava falando para vocês que as pessoas fugiam de mim, né? Porque eu pedia muito dinheiro emprestado. Até que um dia eu lendo as Escrituras, Deuteronômio, saltou aos meus olhos o texto que diz,
emprestarás a muito, porém não tomarás emprestado. Eu falei, Senhor, eu me proponho a partir de hoje a não pedir mais nada emprestado para ninguém. Aconteça o que acontecer. Pode chover canivete. Pode acontecer uma catástrofe na minha vida financeira. Mas eu não vou fazer mais isto. Meus irmãos, foi difícil. Mas Deus tratou com o meu coração. Deus tratou com a minha vida. Eu vou mais, Deus tratou com o meu caráter. E Ele me transformou. Ele me transformou. Então Deus é um Deus de milagres, né? 2 Reis 4. E aqui está o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Nós falamos daquilo que era natural, daquilo que cabe a gente fazer. Uma coisa não anula a outra, viu, meus irmãos? Uma coisa não anula a outra. É importante você propor no seu coração ser fiel a Deus. É importante você propor no seu coração honrar a Deus com as suas primícias. É importante você propor no seu coração ser um bom mordomo daquilo que Deus tem te dado. Administrar bem. Pedir para que Ele multiplique os teus celeiros. Para que Ele te dê habilidade para construir. Porque Ele é um Deus que nos dá capacidade para adquirir riquezas. Para quê? Não é para nós mesmos. É para o reino de Deus, é para abençoar as pessoas, é para financiar o Evangelho, é para que a palavra de Deus dele se propague nessa terra, né? É para isto que Ele nos dá os recursos. Né? Veja só esse texto que tremendo, meus irmãos. A partir do verso 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, imagine só a cena, viu, meus irmãos? Meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu respondeu, que eu hei de fazer, querida? Dize-me para mim, o que é que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite sobre aquelas vazias, e faça o seguinte, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e as enchia. Cheia as vazias, disse ela a um dos seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Amém, queridos? Meus irmãos, este é um apenas. E não o único dos exemplos que nós encontramos na Bíblia da provisão sobrenatural de Deus para as nossas dívidas. Deus está proposto a isto. O que eu aprendo com essa verdade, meus irmãos? O que a gente pode aprender com isto? Agora indo para a questão sobrenatural. Num momento da luta, num momento da crise, num momento da dificuldade, busque a oração, busque a intervenção de Deus. Clame por Ele. Ore por esta causa. Jejue por ela. Nós vemos aqui o exemplo desta mulher indo até
ao profeta. O profeta naquela época era o canal de Deus para as nossas vidas, para a vida delas. Era por meio dele que Deus falava. Ao buscar Eliseu, ela estava dizendo, eu vou buscar esse Deus de Eliseu, que é um Deus de milagres. Ela tinha consciência, eles tinham um relacionamento. Então busque a Deus. Eu não quero entrar aqui no mérito com você, como é que essa dívida foi contraída. Eu não sei o que aconteceu. Você viu quem era este homem? Este homem era um servo de Eliseu. Diz a Bíblia que ele temia ao Senhor. Ele estava sendo trabalhado para exercer um ministério. E esse homem simplesmente morreu. Penso eu, talvez foi cedo, não é verdade? Porque naquela época não era como hoje. Naquela época se trabalhava com provisões financeiras. Mas a verdade é que havia uma dívida e ela precisava ser sanada e a família estava sofrendo por isso. Mas o que ela fez? Ela buscou ao Senhor, ela buscou a Deus. Olha, me admira muitos enfrentarem lutas, crises, e não se proporem nem no coração a buscarem esse Deus, a buscar soluções nele. Às vezes, é mais fácil recorrer às pessoas. O milagre de Deus, eu não sei se você reparou aqui, Eliseu dá algumas dicas práticas para essa mulher, mas os milagres de Deus, as atitudes práticas precedeu o milagre que ela veio provar. Deus conta comigo e com você para realizar um milagre. Deu para entender? Então, o que fazer no momento da crise? Busque a Deus. Segunda coisa que me chama a atenção aqui. Olha, o milagre normalmente começa com aquilo que temos. Ele começou aonde? Ele começou na casa dela, com aquilo que ele tinha. O milagre pode acontecer com aquilo que você sabe fazer. Me faz lembrar uma passagem de Jesus, onde ele estava viajando, ele chega na cidade dele, aí vem os cobradores de impostos, cobrá-los acerca do imposto que precisava ser pago dele e de Pedro. Aí Jesus chega para que aquelas pessoas não se escandalizassem. Jesus questiona, quando Pedro vem, Jesus questiona se era lícito, a quem de Deus é de Deus, a quem é César é de César, mas ele diz, olha, para que vocês não se escandalizem, faz o seguinte, Pedro, vai, pega a tua vara, pesca, e o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, tire uma moeda, e com aquela moeda paga a minha e a tua parte. Veja só, Deus pedindo para Pedro o quê? Aquilo que ele sabia fazer. Ele sabia era pescar, isso era o natural. Ele sabia manusear uma vara. Mas o milagre está onde? É o primeiro peixe. Deus conhece o caminho dos peixes. É o primeiro peixe. E é aquele que vai estar a moeda. E o valor vai estar correto para mim e para você. Deus é um Deus de milagres, meus irmãos. O milagre começa na nossa casa, com aquilo que nós temos para fazer. Senhor, é isso que eu tenho, não sobrou nada. O que eu tenho? Os meus talentos, a minha capacidade de negociação, a minha capacidade de vender. Eu vou para a rua e o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai enviar clientes, o Senhor vai me ajudar a desembaraçar os negócios que estão embaraçados. O Senhor irá diante de mim, o Senhor vai destravar as trancas de ferro, as portas de bronze e vai me dar os tesouros escondidos. Amém, queridos? Então o milagre começa na nossa casa. Há um milagre na nossa casa, é título de um livro, né? Há um milagre em tua casa. Embora ele faça, nesse livro que eu já li já há muitos anos, ele faz uma referência, tudo aquilo que a gente precisa de milagre está ali dentro do contexto da nossa família, da nossa casa. Então,
Veja só, outra coisa que me encanta, queridos, aqui é o fato de Eliseu chegar e falar assim: olha, enchendo a vasilha de azeite, põe ela do lado, coloca outra vasilha. Interessante, por vezes o milagre não vai ser total. Aquele milagre não vai sanar na hora tudo aquilo que você tem que sanar. Talvez seja um processo, é aos poucos. Ele está querendo dizer: olha, eu fiz um milagre aqui, mas não se detenha só aqui. Eu tenho mais para você, eu tenho mais para você, eu tenho mais para você. Então você não deve desistir. Sabe quando o milagre vai acabar? Quando as vasilhas acabarem. Eu e você somos os únicos a limitar o milagre de Deus na nossa vida. Então Deus pode fazer muito mais, meus irmãos, na nossa vida financeira. Você crê nisso? E Ele o fará no nome de Jesus, porque é nos tempos de luta e de dificuldade que nós vamos ter fartura, sabia? Deus vai te dar uma graça, uma capacidade. Deus vai te dar, as pessoas no seu trabalho podem ver graça em você. Você pode ser promovido. Tenha isto no seu coração. Trabalhe como ao Senhor. Vive essa vida cristã com intensidade. Eu lembro, depois de muito tempo desempregado, eu fiz uma prova no Mapping. Vocês lembram do Mapping? Acho que os jovens que estão aqui não lembram, né? Bom, já denunciei quantos anos eu tenho, não é verdade? Né? A maior loja de departamento de São Paulo. Você lembra do Mapping, né? Trabalhou lá também? Não? Ah, tá. Então, eu lembro que eu entrei lá, eu já tinha habilidade, porque eu vim de um cargo de chefia do banco onde eu trabalhava, mas eu não conseguia emprego. Eu não entendia, passei por muitas lutas e dificuldades, mas eu perseverava. Eu lembro que eu comecei como auxiliar do Vassourinha. A minha função era recolher o dinheiro do caixa com segurança e levar lá para o caixa geral. Essa era a minha função, fui contratado para isso. E haviam vários outros funcionários mais graduados até chegar encarregado de cobrança. Mas Deus fez um milagre naquela situação. Em 6 meses, eu fui promovido para encarregado de caixa geral. Eu pulei várias etapas. Não porque eu tenha mérito, é porque eu era ensinado aqui neste púlpito sobre trabalhar como ao Senhor, sempre fazer o melhor, ter uma atitude proativa, fazer além daquilo que pede. Eu comecei fazendo assim: olha, eu estou trazendo dinheiro para você aqui, mas eu mexia com dinheiro, eu tenho habilidade para contar, você quer a minha ajuda? Chegou um momento onde o meu chefe já não fazia mais nada. Era eu que trabalhava para ele. Eu poderia ficar indignado, falar: não, isso não é o meu trabalho. Isso não é a minha função. Aliás, hoje nós estamos carentes de pessoas assim, com esta característica, que está disposto a fazer diferença, a contribuir, a abençoar, a agregar a empresa. Você não trabalha para a sua empresa, você trabalha para o Senhor. Então a gente tem que ter esta consciência. Ah, mas você não conhece o meu chefe. Você não conhecia a minha também. Sabe qual era o apelido da minha chefe? Demônio oriental. Daí você vê que tipo de chefe que ela era. Mas eu caí na graça dela. Não fui eu, foi Deus realizando milagres através da minha vida. Em 6 meses eu fui promovido. Depois, por questões de improbidade administrativa, de subtração, o Mapping faliu e eu fiquei desempregado de novo. Montei uma empresa. Fali a empresa. Era uma empresa de confecção. Faltava sabedoria, graça. Até que um irmão querido, tem a ver com um ponto aqui. Você viu que Eliseu chegou e falou assim: olha, faz o seguinte.
Sai na sua vizinhança e peça as vasilhas vazias. Meu irmão, ela devia ter um bom relacionamento com as pessoas, né? Era uma pessoa que certamente deixou as portas abertas. Você vê a importância da gente ter um bom relacionamento. Às vezes, no momento que você está bem da vaca gorda, invista na vida de outros, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Talvez aquele jovem que você investiu, pagou o acampamento de adolescente, é aquele que pode um dia ser instrumento de bênção para te socorrer no momento de dificuldade. Não é verdade? O mundo dá voltas. Não estou dizendo que... Não é isto. É de fé em fé. Mas invista, deixa as portas abertas. Ela foi à procura, você viu? Ela foi à procura das amigas, recolher as vasilhas, a participação, procurar um conselheiro, compartilhar acerca de alguma decisão. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu fui abrir o meu coração com o meu discipulador, ele falou, vem trabalhar comigo. Eu gosto de você. Você deixou a porta aberta aqui, vem trabalhar comigo. Ele me ensinou a trabalhar, a vender seguros. Eu não tinha até então atuado na área comercial. Ele falou, eu te ensino. Aí eu fui trabalhar com ele, Deus foi abençoando, prosperando. Ele me ajudou a montar a minha empresa. A pessoa me ganha para Jesus. No momento de dificuldade, crise da minha vida, me chama para trabalhar, me ensina uma profissão. Ainda me ajuda a montar a minha empresa. Meu irmão, aquilo que de graça a gente recebe, de graça a gente tem que fazer. Então, meus irmãos, você tem recebido, se você está numa situação confortável, abençoe. Abençoe outras pessoas. Ser instrumento de bênção. Deus quer falar hoje, não é só com aquele que está passando por luta, mas também aquele que está passando por uma situação confortável. Aquele que rouba e não roubava mais, antes trabalhe, dê, ajude, colabore. É assim o reino de Deus. Não estou dizendo que você tem que sair daqui espalhando dinheiro, não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu estou dizendo, proponha no seu coração a ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas, porque também o coração generoso prosperará. Então, essa mulher aqui, ela tinha bons relacionamentos, né? E por fim, veja a instrução do profeta. Depois, o profeta chegou para ela, ele não fez nada sozinho. Ele falou assim, o que você tem em casa? Ele falou, azeite. Então faz o seguinte, vai você, pega as vasilhas. Você, pega as vasilhas. Fecha a tua porta, quer dizer, fechar a porta é aquilo que a gente falou, o primeiro tópico. Buscar a Deus. Fecha a tua porta, você e seus filhos. As maiores bênçãos, meus queridos, às vezes são... Por vezes que eu provei, foram travadas ali dentro do meu quarto, sabia? Quando eu pensei em desistir do meu relacionamento, porque eu estava desempregado, era lá, fechando o meu quarto, chorando. Deus me deu uma palavra profética, uma palavra rema, e falou, é por aqui o caminho, não desiste não, Cido, você vai ser uma bênção. É assim, bem-aventurado o homem que leva a Deus a sério, do trabalho da sua mão comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa será como uma videira frutífera, nem casado eu era. Ao redor da tua mesa, os teus filhos serão fortes e viçosos, como rebentos da oliveira, filhos saudáveis. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Foi ali, foi do quarto, foi fechando a porta. Então, eu queria estimular você a isso, a buscar a Deus para mudar a situação. E veja, recebendo o milagre, o profeta falou, vai, você participou, você buscou as vasilhas, você vendeu, olha a atuação dela. Agora vai, vende e salda a sua dívida. Quantos não recebem o milagre e continuam sem honrar os seus compromissos? Fala, não, eu vou usar esse dinheiro para outra causa. Eu preciso descansar, eu vou viajar. Quantos? Você viu a orientação dele? Vai, acerta. Meus irmãos, porque as dívidas, viver dessa maneira, por vezes maculam o nosso testemunho, não é verdade? Deus não quer isto. Deus quer que as pessoas vejam Cristo na nossa vida. Eu não estou dizendo que você não vai ficar devendo para ninguém, mas à medida que dever, justifica-se, se proponha no coração, isso que é importante.
acertar. Creia no milagre. Talvez você esteja falando, é porque você não sabe quanto que eu devo. Eu vou falar, é que você não sabe quanto que eu devia. Mas, proponha no coração a receber esse milagre e ser instrumento dele, né? Quando a gente age assim, com esse posicionamento correto, o milagre acontece. Amém, queridos? Está desafiado a colocar em prática as coisas que você tem que colocar e está estimulado a crer no milagre? Está? Vamos ficar de pé um pouquinho.